Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre a vida e o cotidiano da pessoa idosa, a voz da experiência. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Olá, muito prazer, me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico e, mais uma vez, é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para o episódio de hoje, para falar sobre esse assunto tão importante, recebemos com muita alegria os nossos queridos convidados, Rosa Moura, que é coordenadora da Mulher Idosa e da Mulher com Deficiência da Secretaria da Mulher de Caruaru. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Bom dia a todos. E dizer o quanto eu estou muito feliz em poder participar desse momento aqui e de ter essa fala, né? E a gente aproveitar esses espaços para que a gente possa pontualizar o que é importante quando se fala da pessoa idosa. Muito obrigado. E também estamos com Roberto Gersino, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Seja bem-vindo, seu Roberto. Ô, Leandro, muito obrigado. Estamos mais uma vez para essa troca, né? Esse bate-papo. E podemos passar um pouco da experiência adquirida no longo da existência de uma pessoa idosa. Que maravilha. Então, quando falamos sobre envelhecimento, é muito comum a conversa ir direto para temas como direitos, leis, políticas públicas. Inclusive, já foi pauta, né, de alguns programas aqui. Isso tudo, claro que é fundamental, né? Mas hoje o nosso objetivo é um pouquinho diferente. Queremos abrir espaço para ouvir sobre o dia a dia, sobre as experiências, os desafios e as alegrias do cotidiano da pessoa idosa. Então a ideia hoje é ir um pouco além do que os profissionais, os técnicos geralmente falam e trazer a pessoa idosa para falar por ela mesma. E para isso, temos dois convidados com ampla experiência e que vivem a realidade bem de perto. Então, como é o dia a dia de vocês? Quais são as atividades, os desafios e as alegrias que vocês encontram no cotidiano? Eu sei que vocês são duas pessoas que trabalham muito, né, e que são muito engajados com relação à política da pessoa idosa, mas como é o cotidiano pessoal de vocês? Eu acho importante essa pauta da gente poder ter liberdade e poder falar, porque a gente vê hoje as pessoas não têm paciência para ouvir a fala da pessoa idosa. Então, é importante o idoso estar na ativa, eu acho que isso é importantíssimo. Eu mesmo me sinto jovem, né? Eu posso ser madura de tempos de vida, eu falei de estradas, mas é importante a gente trabalhar, porque a gente renova o nosso pensamento, e o ser humano não nasceu para viver só e nem isolado. Então, o que acontece muito é quando a pessoa se aposenta, aí ele fica muito em casa. E fica aquela coisa, uma vida ociosa, só comendo e dormindo, assistindo televisão, pensando nos problemas da vida. Aí você começa a adquirir doenças, começa a adquirir uma demência que ninguém percebe, porque a sua mente não está funcionando. E é por isso que eu continuo trabalhando, porque é importante você estar em contato com outras pessoas. Eu trabalho numa secretaria com quase 70 pessoas, e lá a maioria são jovens, eu sou a mais velha da turma. E aí tem hora que eu esqueço da minha idade e eu converso como se eu tivesse a mente jovem. Eu tenho a minha mente jovem, na verdade. E todos os dias aqui, a Dona Rosa, a gente aprende muito com a senhora, eu também aprendo muito com eles, porque eu acho que isso renova. É bom a pessoa idosa, ela está em contato com os jovens. Não é só estar em contato com o idoso, não, porque você começa a entrar em parafuso, é muita doença, é muita coisa, e a gente trabalha muito a mente, né? Nós temos 2 projetos na nossa coordenação, que é o Qualidade de Vida, que é Pilates, que nós temos na faixa de 205 mulheres, mas que estão atuando diariamente, né? Que vão na terça e na quinta, nos 3 horários, 100 mulheres por dia.
no qualidade de vida. Então, assim, a gente fala, sempre eu falo em cada turma, a importância delas saírem de casa, a importância de uma atividade física, para cuidar da saúde mental, delas se arrumarem, não é chegar na atividade que tem umas 500 que parece que morreu e esquecer de dizer que ela deitasse. Mas não é assim, vocês têm que deixar os problemas em cá, aqui vocês estão cuidando da saúde mental e física. E aí hoje eu vejo aquelas mulheres que passam batom, arrumam um cabelo, arrumam uma unha. Eu falei, vocês têm que vir produzida, minha gente. Calçam um tênis, uma roupa de academia, para serem jovens. E isso aqui, e eu tenho visto que com essa nossa temática de usar essa fala, elas têm melhorado muito. Aí chega com o cabelo arrumado, tudo. E eu vejo que o astral melhorou, que eu estava falando há pouco com você, que hoje elas me falam, Dona Rosa, eu mudei muito. Hoje eu nem acredito a mulher que eu sou, porque eu só pensava em trabalhar em casa, aposentada, cuidar de marido, de filho, quem tem marido, né? E cuidar de neto, e ficar naquela vida ociosa. Ninguém lembra de mim, que eu preciso sair, que eu preciso ver gente. E depois que nós estamos aqui, a minha vida mudou muito, que hoje eu tenho fala, eu me posiciono, eu tenho minha autonomia, e que às vezes a família estranha, porque antes eu era uma pessoa muito pacata. Também temos o outro projeto, né, que é o Balé Senhora Juventude 60 mais, que nós temos mulheres até de 84 anos e que fazem coisas que muitos jovens não fazem. Teve uma delas que me chamou muita atenção e sempre eu tenho fala nos meus momentos oportunos, que ela chegou de muleta. Aí ela disse a mim, Dona Rosa, eu queria que a senhora me incluísse num desses 2 projetos. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com ela? Chegou de muleta, se arrastando. Será que ela vai dar conta de passar no qualidade de vida? E aí eu disse, já sei onde eu vou botar, no balé. Aí disse, mas eu quero o balé. Eu disse a ela, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Ela não vai dar conta. Mas eu disse, não, se ela quer, nós vamos. Aí vai passar por uma avaliação. Mas a avaliação quem faz sou eu. Mas eu joguei para o professor. E aí, no caso, ela começou, botou a muleta num canto, aí eu olhei, eu falei, não, acho que não é a que eu falei, não. Aí passou, foi a primeira aula, na segunda aula, que é segunda e quarta. Ela ativa, quando foi na terceira, eu disse, vem cá, você é aquela que chegou com a muleta? Aí sou, Dona Rosa. E por que? Me conta o que eu entendi ainda. Você disse que anda de muleta e chegou se arrastando, e você quer mais dança, quer mais muleta, porque minha família colocou na minha cabeça que eu tinha que andar de muleta. Aí eu disse, isso não existe. Pois a partir de hoje você não entra com essa muleta mais aqui. Você vai deixar do lado de fora e você vai andar sem a muleta. E hoje essa mulher, ela faz parte do balé. E ela dança. Ela disse que não conseguia nem tomar banho para se esfregar, né, nas costas. E hoje ela se abaixa. Ela deita. Se vocês verem as minhas bailarinas, eu falo minhas meninas, elas são terríveis. Elas deitam no chão, elas fazem coisas que muitos jovens não conseguem fazer. Então, isso é uma fala. Fizeram um curso de maquiagem para aprender a se cuidar, outros cursos e fala. E a gente está sempre levantando essa autoestima. E diante dessas necessidades, que eu digo, eu estou falando isso porque é o que eu sinto também, viu? Aí eu estou usando elas como um ponto de referência. A gente montou um grupo terapêutico chamado Fênix, Renascer. Inclusive, nesse momento está acontecendo, que é de 15 em 15 dias, de 9 às 10 da manhã. E nós começamos com 3 mulheres, hoje nós temos mais de 60 mulheres. Que já não é mais, nós agora vamos ter que dividir em grupos, né? E aí hoje é uma fala sobre o Outubro Rosa, enfim. E eu pensei que hoje a não fosse. Aí chegaram tudo arrumada, maquiada, um batom. Aí isso assim, não tem dinheiro que pague quando você vê uma transformação. E aí elas me veem e dizem, a senhora se arruma, a senhora é assim, a senhora é toda descolada, a senhora fala. Então a gente tem que ser referência. Para me cobrar de outras pessoas, eu tenho que ser referência primeiro. Eu tenho que acreditar naquilo que eu quero que aconteça. E é isso que a gente faz. Então, isso tem dado certo e a gente vê cada transformação. Aí eu digo, gente, vocês têm que aprender, vocês têm que assistir televisão, vocês têm que debater. Sabe por quê? Porque quem isola a gente é a gente mesmo. Porque se você não tem pauta, se você não conversa, as pessoas que estão na rodada, ninguém olha para você. Ninguém vai falar com você, porque você não entende de nada. Então, hoje vocês são mulheres que têm um posicionamento. Eu acredito, vocês hoje dão entrevista em televisão, vocês participam de filmagens, vocês vão para o estado, fazem uma apresentação na abertura de um festival, vocês têm um monte, vocês estão hoje tendo uma visibilidade que vocês jamais acreditavam que teriam.
Uma vida pública, Uma né? vida pública. Aí eu digo a elas, vocês têm que ter postura, a maneira como vocês falam, a maneira como sentem, porque hoje vocês têm uma visibilidade que até então a mulher, a partir de 60 anos, ela perde. E hoje vocês voltaram, vocês hoje estão fazendo o que querem, vocês se arrumam, vão na rua, compram uma roupa, vocês participam desses encontros aqui, vocês têm fala, vocês dançam, e todo mundo está conhecendo vocês. Então, quando você vê que todas elas dizem a mesma coisa, hoje eu sou uma nova mulher. Mas eu acho que é isso que tem que ser trabalhado. E não ficar dentro de uma casa tomando conta de filho, de neto, de todo mundo e a família. E uma mesma chegou para mim e disse a mim: eu fui ao médico, o médico disse que eu não precisava tomar o remédio. Meu filho chegou: não, ela tem que tomar o remédio. Por quê? Queria que eu ficasse em casa, tomando remédio. E hoje eu faço atividade física e eu estou uma nova mulher. Então, isso eu acho assim que serve para se pontuar a importância de ter uma visibilidade e de ter apoio, né? E aí a gente trabalha muito essa mente delas com relação a isso, e eu trabalho a minha também. Ontem eu estava até dizendo, para finalizar essa pergunta, que eu não me aposento, eu já sou aposentada, mas eu não quero sair da secretaria, porque eu tenho medo de ficar dentro de casa e começar a perder a noção do tempo, de saber me posicionar, de ter fala. Eu tenho um medo imenso que vocês não têm noção. E eu digo, enquanto a gente está nativa, você se posiciona, você tem fala, você sabe escrever, você tem pautas que você conduz, Você se se cuida. cuida. Então, se você fica dentro de casa, você, não vou sair não. Então, você não se cuida. E hoje eu me acho, eu estou mais velha, mas hoje eu me acho muito mais nova do que antigamente. Porque eu pensava em todo mundo, marido doente, filho, era tudo dentro de casa. E hoje que eu estou só, não é fácil, viu? A gente fala tudo isso, mas não é fácil você viver só. Eu sou viúva, né, há quase 16 anos. E não é fácil você viver só. Você luta o dia a dia, mas tem hora que você é bom. Você tem que aprender a conviver com você. Eu amo. Então eu procuro coisas para fazer para sanar isso aí, porque hoje eu vivo num ninho vazio. Os filhos todos casados, né, têm sua vida, apesar da importância assim que eles me cuidam muito de mim, me dão muito apoio, mas eles têm a vida deles e eu não quero de jeito nenhum que eles se anulem por minha causa. Eu digo, eu sou uma mulher moderna, eu tenho minha autonomia, então, assim, quando eu peço uma coisa a vocês, é porque realmente eu não consegui, mas eu me viro tudo, eu faço tudo só, resolvo minhas coisas. Aí, quando foi um dia desse, meu filho disse assim para minha filha: Morgana, vai amanhã ao médico, que pode ser que ela não vai entender o que o médico vai dizer. Aí eu disse: como é a história? Eu não entender como é que eu passo de 2 coordenações, de vários projetos, estou 2 conselhos, tendo pauta o tempo todinho, e aí eu não sei o que o médico vai falar. Aí eu falei: "Espera aí, não é assim não". Então a gente tem que se posicionar. É importante isso, para as pessoas terem uma visão da gente diferente, sabe, Léo? Uhum. E é isso que eu tenho a dizer. É tanta experiência que os jovens, eu digo, vocês não passaram pelo que eu já passei, eu e o seu Roberto, mas a gente já passou o que vocês já passaram. E a gente sabe como funciona. E a gente aprende todos os dias. É uma troca de experiência, na verdade. Que maravilha. E, seu Roberto, quais são as atividades, desafios, alegrias que o senhor encontra no cotidiano? Minha gente, as alegrias são tantas, são todos os dias, porque essas basta que a gente queira, não é? A invisibilidade do idoso, da pessoa idosa, ela começa já nos princípios. Não precisa ter idade para envelhecer, não é? A gente já vê isso hoje nos parâmetros curriculares. Quando o próprio jovem vai submeter a algum concurso, lá já tem uma barreira de idade. Então, quando vem aquela barreira de idade, o etarismo na juventude já está identificando que a pessoa está envelhecendo, não está mais servindo para tal tarefa, essa ou aquela. Então, a gente hoje, depois que passa esses anos de vida, a experiência de vida acumulada, que eu sempre digo que a pessoa idosa é uma soma de segundos, de horas, de dias, né? De meses, de anos, acumulando essa experiência toda, e o resultado é o que a gente tem hoje. Pessoas experientes, vividas, com sabedoria,
que tem para distribuir tudo isso, apesar das pessoas às vezes não acreditar, não querer ouvir a pessoa idosa, mas é importante as pessoas escutarem a pessoa idosa, porque tem sempre alguma coisa a oferecer para outras pessoas. E aí, nessa troca de experiência, nós somos pessoas, eu me considero pessoa referência, né? Para a família, para amigos, para os setores que eu trabalho, para os trabalhos sociais que a gente desenvolve na comunidade, para o trabalho de cultura, que eu ainda sou bem ativo no trabalho cultural, e a gente tem a consciência de que nós já tivemos referência, né? Já tivemos. Podemos até continuar tendo, mas somos conscientes de que hoje nós somos referência. E entre o ser e o ter é uma distância enorme. Então, hoje, já que nós somos referência enquanto pessoa idosa, a gente precisa, na verdade, partir na frente e ser essa ponte constante e não barreiras. Porque na nossa vida, cotidianamente, eu, por exemplo, meu querido, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, né? De 5 começa a minha atividade. Principalmente hoje com uma coisa que eu ignorava, o homem, que era cuidar de casa. Isso é uma tarefa muito importante. O companheiro, o esposo, o marido, o dono de casa, chefe de família, ele tem que também aprender a dividir essas tarefas. Eu sempre fiz isso e hoje eu faço com mais assiduidade. Eu cuido das tarefas de casa, eu cuido das minhas tarefas, para poder sair de casa e já começar o dia com aquele bom dia positivo com que eu encontro na rua. É uma prática que as pessoas hoje às vezes até não têm mais, é dar o bom dia, o boa tarde, boa noite. E às vezes eu saio na rua e dou um bom dia para alguém, alguém não me responde, eu volto e repito. Bom dia, minha querida. Bom dia, meu querido. Você está bem? E a pessoa às vezes aí para e me dá atenção. E isso é um hábito que eu faço sempre, que eu tenho observado que às vezes a quem eu interpelo na rua com esse bom dia, boa tarde, boa noite, eu vejo outros momentos ele me dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então tudo tem que partir da gente. Temos que ser proativo, vivos e ativos, porque a vida, ela só se acaba para quem se vai. Então nós, enquanto idosos que somos, pessoas idosas, a gente precisa estar nesse mundo a serviço, a servir, porque afinal de contas, tudo que nós aprendemos nessa caminhada não pode morrer com a gente. Eu tenho uma atividade que eu desenvolvo também com a educação, com a saúde, com a cultura, com a comunidade, e eu fui colocado numa situação de patrimônio vivo do município e do estado. A gente soube. E isso me dá também uma condicionalidade muito importante, que é não morrer comigo os saberes que a vida me proporcionou. Então, nesse patrimônio vivo, existe uma bolsa financeira? Existe. Para manter o grupo e a comunidade? Existe. Mas ela não é tudo. Ela é um pontapé, é um viés que a gente tem para poder manter as coisas ativas. Mas a transmissão dos saberes, essa é muito mais importante. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, precisamos repassar, porque nós somos passagem. Eu hoje estou com 66 anos, com 67, estou chegando ao 67, digo sempre que a maior parte da minha vida eu já vivi, né? Já vivi 67 anos praticamente. Eu não tenho mais tanto tempo, não tenho mais 67 para viver. Então a gente tem que aproveitar muito agora e com tudo. Se é com trabalho, é com lazer, com diversão, com amizade, transmissão de saberes, na experiência vivida, ajudar as pessoas, ser essa ponte na vida vivificante. Então, sendo essa pessoa que hoje se considera como liderança, como patrimônio vivo, como pessoas que eu costumo muito parar para sentar e conversar com pessoas jovens, de teto a teto. E às vezes eu até faço uma brincadeira com eles. Você tem que me ouvir, rapaz. Eu tenho muito que lhe ensinar. Alguns até entendem aquilo como, né, como velho gagá, mas eu faço com que ele entenda que é preciso ele me escutar para que eu possa passar por uma experiência de vida. E a experiência de vida que a gente tem hoje em dia, elas têm que ser repassadas. Então, a vida da pessoa idosa ela tem que ser ativa. E ativa constantemente. Ela não pode ser parada. A invisibilidade ela começa cedo. E hoje nós estamos no nosso projeto, a gente já prepara hoje
a pessoa idosa, para os 60 mais, já a partir dos 50. Como eu falava ainda há pouco, que a partir dos 35 anos, a própria situação de condicionalidade de grau curricular já nos deixa velho, a mesma coisa é a gente, hoje, não permitir que as pessoas ajam, falam e tomem iniciativa por nós. Então, quantas vezes se está em um canto para um diálogo, digamos, por exemplo, digamos que o idoso, uma pessoa idosa, vai para uma consulta médica e está levando um neto, um filho, alguém para lhe acompanhar. Isso não é corriqueiro, mas já vimos. Quando o profissional pergunta ao familiar o que é que ele tem, não é verdade? Então, tem que perguntar para o idoso. Então, são indagações que a gente faz hoje em dia. Então, os 50 mais, já temos no sistema S, faculdade aberta, para que ele possa também se preparar. Ah, mas na questão profissional, não se tem mais vaga de emprego para a pessoa depois de 50. Bom, depende também da competência de cada um. E a faculdade aberta está aí, para nos condicionar, e nós, enquanto lidamos com o conselho de direito, procurar espaço para as pessoas. E a experiência profissional em qualquer repartição, seja ela pública ou privada, conta muito. Porque a experiência profissional faz com que ele não tenha a habilidade hoje que o jovem tem, por exemplo, nos meios de comunicação, na internet, mas não quer dizer que ele não procure aprender lá e também fazer. A parte que ele tem de experiência, às vezes supera tanta coisa que a própria internet poderá fazer, ou seu caminho de avançar em tudo isso. Então, meus queridos, eu sou essa pessoa proativa, que vivo intensamente. E as pessoas às vezes me perguntam como é que eu vivo, o que é que eu tomo para viver assim. Eu não sei bem, mas enquanto vida, Roberto, tiver, eu vou ser esse cara de acordar às 5 da manhã, ter o dia de atividade e encostar a cabeça no travesseiro lá para as 10h30, 11 horas da noite, de manter de pé de novo, enquanto vida tiver. Isso é bom, faz bem, eu gosto de fazer e faço tudo porque amo. Vocês trouxeram um ponto muito importante sobre a importância do diálogo intergeracional, né? Isso. Dessa capacidade das gerações conseguirem dialogar de forma horizontal, de forma aberta, em prol dessa troca de experiências e principalmente sobre o protagonismo e a autonomia da pessoa idosa, que eu acho que, infelizmente, ainda hoje isso se coloca muito complicado porque a nossa cultura ela é uma cultura muito etarista, né? Então as pessoas têm um prazo de validade para o mercado, né? Para o capitalismo. Então as pessoas elas são produtivas até determinada idade. Depois disso a pessoa se torna improdutiva ou ela perde essas capacidades de poder produzir. E a gente compreende que hoje em dia isso está caindo por terra, né? Porque, por exemplo, os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40, né? Então a gente tem estendido essa vida adulta, produtiva, cada vez mais. Então, pessoas que têm 60, 65 anos hoje são totalmente diferentes de 20 anos atrás, né? A gente tem um exemplo aí da mídia da novela, né? De Odete Roitman, que das duas fases, né? Tanto a de 89 quanto a de 2025, elas têm a mesma idade, minha gente. Elas têm pouco mais de 60 anos. E como a gente encara a personagem mais atual e como a gente encara a personagem dos anos 80, né? Elas têm a mesma idade. E a gente percebe duas mulheres que têm capacidades, ou melhor, que são lidas de maneira muito diferente, né? E que têm a mesma capacidade, se comportam tão quanto, né? Então a arte e a mídia nos mostra o reflexo da nossa cultura, né? Que homens e mulheres estão cada vez mais produtivos e cada vez mais, não queria usar essa palavra, mas eu vou terminar usando, mais jovens, né? Compreendendo que, inclusive, juventude é um termo muito arriscado por si só, né?
porque eu acho que um termo melhor seria as pessoas mais arrojadas e mais conscientes de si, mais conscientes da sua autonomia. Diante disso tudo que eu disse, queria saber qual é o desafio, ou de que forma a gente pode enfrentar esse desafio do diálogo intergeracional. De que forma a gente vai conseguir romper essa barreira para que pessoas mais jovens e pessoas mais maduras consigam dialogar de forma mais horizontalizada. Viu? Pesadíssimo. Muito. É um desafio constante que a gente tem, que às vezes cansa um pouco, porque você vê, se a gente não tiver uma atualização de você estar estudando, a mesma pessoa idosa, viu? Tem que estar estudando, tem que estar pesquisando para você ter sua fala. Porque se você não tiver esse posicionamento, ninguém olha para você. Você não tem validade. Não tem. As pessoas, você começa a falar, elas se levantam e vão-se embora. Então, se você tem uma fala, uma pauta diferente que você domina, aí elas ainda escutam. Porque isso eu passo diariamente isso. E às vezes eu fico meio triste, falo, gente, como é que é isso, assim, o pessoal, e acho que eles acham que é normal, mas na verdade a gente transmite muita experiência, mas tem que estudar, você tem que estar ativo. Eu lembro, minha mãe era uma mulher que conversava muito, era uma mulher que entendia das coisas, mas com o passar do tempo, ela foi se anulando. Então as pessoas, eu percebia que as pessoas faziam reunião, conversavam, e ela calada, ela entrava calada e saía muda. E ela começou a se anular. E aquilo me chamou muita atenção e eu disse, eu não quero envelhecer para ficar assim, não. Então, constantemente estou pesquisando. Aí meus filhos falam, não sei para que isso, a senhora tem a mania de dizer que vive pensando, para que tanta coisa? Mas não é, porque para me manter onde eu estou, eu tenho que atualizar. Eu tenho que saber mais do que quem está lá. Porque assim, é daqui para cá, mas esse pedacinho aqui é o que sustenta você naquele local, é o que você sabe mais do que o outro. Se você entregar o total, não vale, não vale. Então, aquele pedaço que você sabe mais do que o outro é o que sustenta no emprego. Isso serve até para os jovens mesmo, que às vezes os jovens eles não percebem isso. E no mundo que a gente vive, esse momento assim de tanta coisa, renovação, de tantos jovens se aperfeiçoando, se a pessoa idosa ela não acompanhar, ela fica para trás. A gente tem que estar sempre atualizada para saber conversar com os jovens. É um desafio. É muito desafio que a gente passa. Não é fácil, não. Para você manter, como diz a história, na mídia e as pessoas saberem que você está vivo, que você não está morto. Porque acham que você está velho. Tem pessoas que acham que está velho, tem que ficar em casa. Não pode sair. E o que a gente vê muito, isso, diariamente, isso são falas das mulheres às quais eu trabalho, que elas não têm, os filhos não chamam para sair, é só para ficar dentro de casa. Não sabe que ali é um ser humano que precisa ver gente, que precisa trabalhar sua mente, precisa estar no meio da sociedade. É por isso que a gente trabalha muito essa questão de levantar a autoestima. Você ter autonomia e você ser uma pessoa diferente das outras. Quando a gente vê essas mulheres fazendo coisas que até então elas mesmo nem acreditavam nelas, elas estão mostrando que tudo pode, é só ter uma oportunidade. É só ter uma oportunidade. E eu disse, vocês têm que ser a protagonista da história de vocês. Dessa nova história de luta, né, resiliência, que é verdade, é uma resiliência, e que vocês estão mostrando para os jovens que, independente da idade, tudo a gente quer, a gente consegue, só é você colocar na cabeça. Eu penso muito no arquétipo do. Que a cultura da gente é muito infeliz com isso, né? Do voinho e da voinha, né? Ah, que fofinho, o idosinho, que bonitinho. Não aceito. Aí esquece que o idoso tem. O idoso pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, pode ser bom caráter, mau caráter. Pode ser. Que o idoso tem sexualidade, que o idoso Não se fala em tem, sexualidade, tem viu? Que vontade. é crime. É crime. Pois é. Inclusive, nós vamos ter uma pauta lá, nós estamos já trabalhando essa questão da pauta para trabalhar sobre a sexualidade da mulher idosa. A gente está trabalhando várias pautas
E é importante isso, que é uma falta. Eu digo, gente, aqui na secretaria, eu estou falando secretaria porque é o que eu convivo diariamente. A gente aqui escolhe pautas que são importantes e que em outro lugar as pessoas não se preocupam em conduzir essas pautas para serem faladas. E aí, como eu sou uma pessoa idosa, eu sei as coisas que eu sinto. E eu sempre digo para a equipe, as pautas que eu coloco aqui no dia a dia para serem transformadas e debatidas é o que eu sinto. E é o que eu vejo muitas mulheres ali, é a mesma coisa. Elas sentem. Só que elas, por conta da educação que tiveram, a questão de ficar com vergonha, porque essas pautas não são faladas. Mas que a mulher. Nós fizemos um grupo lá de dança, foi na abertura do grupo terapêutico. E na hora pediram que cada uma dançasse da sua maneira. E se você visse, Léo, eu tenho gravado isso aí, a sexualidade, a sensualidade de cada uma me chamou a atenção, que eu falei, gente do céu, mulheres com 78 anos, com 80, elas não estão mortas, elas estão vivas, mas não têm oportunidade de mostrar aquilo que elas estão sentindo. E aquilo fica camuflado, porque não é debatido, não tem pautas, não tem ninguém que fale. Então, como eu digo, vocês têm que aproveitar enquanto vocês estão aqui, porque a gente vê essas pautas, é importante vocês verem que vocês estão vivos, minha gente, vocês não estão mortos, não. Não é porque você chegou a uma certa idade que não pode estar certo, que tem que ter o comportamento, a gente tem que ter o comportamento da idade da gente, você pode conduzir as coisas, mas você tem que mostrar que você não está morta, não. Você está viva e precisa as pessoas respeitarem. Não é porque não, já está velha, tem que ficar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, está viva. Enquanto você estiver lúcido, eu acho que você tem que lutar pelos direitos. E E eu sou um ativista, viu? Do Com idoso, certeza. principalmente da mulher idosa. Eu sou um ativista. E de quanto é um espaço seguro, né, para essas mulheres conseguirem se expressar dessa forma. E se você ver, no balé mesmo, tem uma dança que elas, assim, na apresentação, que o professor Marcos, que é Marco Merkel, né, que é o nosso professor, ele pede que elas fechem os olhos e cada uma faça a sua coreografia. Léo, você é de arrepiar os cabelos. Eu fico assim, meu Deus do céu, aquilo tudo guardado, porque nunca pôde mostrar, pela educação que teve, de onde vieram, pela questão de estudo, escolaridade, uma série de fatores. E quando você vê aquelas 50 mulheres ali dançando, cada uma de olho fechado, fazendo uma coreografia diferente. Você fala assim, não, gente, elas estão vivas. A sensualidade de cada uma é coisa assim que às vezes você não vê nas jovens. Porque os jovens, eles vê o idoso como uma pessoa que não sabe mais de nada, tem que ficar dormindo, comendo ali, vovozinha, voinha, não sei o quê. Eu nunca aceitei meus netos me chamar de voinha. É vovó. É vovó. E eu converso com eles assim, eles são apaixonados por mim e eu por eles. Porque a gente conversa de tudo. Que eu digo, eu sou uma avó moderna. Eu sou uma idosa moderna. Eu não sou uma idosa cheia de tabu, não, com coisas, não. Porque aí, quando você é assim, as pessoas respeitam. Né? Quando você cria muito tabu, acha que você tem que ficar ali, aquela coisinha, muito inha, e nada de inha. Né? Nessa história, é o dinheirinho, o casinho, não, é casa, é dinheiro, tudo tem que ser assim, minha gente. A gente tem que falar forte, para impor respeito, saber quem está vivo. Sem dúvidas. Seu Roberto, e aí, como a gente enfrentar o desafio do diálogo intergeracional? Gente, eu acho que tudo isso nós já colocou bem colocado aí, e eu acho que o respeito acima de tudo é o que deve existir, não é? Até porque a pessoa idosa, ele é o provedor da família. Ele foi provedor lá quando começou a constituir a família, foi provedor no decorrer da vida enquanto ainda pessoa adulta e é provedor ainda enquanto pessoa idosa. Nós temos visto muitos lares que o idoso é aposentado e mesmo com pouco dinheiro que ele recebe, ele ainda provê aquela família, ele complementa a renda. Então ele precisa ter respeito, ser respeitado, esse é o mínimo que ele pode exigir, pedir, que não era nem para estar pedindo, não era nem para termos estatuto de conselho de direito, porque isso não era necessário. Que a própria comunidade, a própria sociedade tem um déficit muito grande com as pessoas idosas. Afinal de contas, tudo que nós hoje desfrutamos em nossas vidas foi construído por alguém que já foi jovem, né, que já foi criança, que já foi adulto. E tudo que nós temos hoje a desfrutar no caminho da vida
é resultado da construção da pessoa idosa. Então, respeito acima de tudo. E para isso, nós, enquanto pessoa idosa, nós precisamos estar mais adiante um pouquinho do que a gente imagina. Se colocar na comunidade como jogador de dominó, ficar na esquina, batendo papinho, tomando uma cervejinha, também isso faz parte da vida de quem está lá na periferia. Mas ele precisa avançar mais, ele precisa realmente mostrar para a família e para a sociedade que nós éramos, o que fomos e como estamos agora. Então, esse caminho ele E tem o que que ser, ainda podemos e o que ser. ainda podemos ser. Então, olha, a busca, a pesquisa, a leitura, o tete-a-tete, se colocar, estudar, entender a tecnologia de hoje, estar a par de tudo, não deixar que ninguém coloque palavra em sua boca, ele ser o protagonista, na verdade, de tudo que ele está ali fazendo. Eu tive, a semana passada, uma experiência muito positiva. Recebi lá no nosso setor de comunitário 40 educadores de escolas públicas e privadas da cidade, de fora da cidade de Caruaru, que hoje estão alunos de uma disciplina na UFPE, para ouvir uma pessoa idosa falar sobre sua experiência de vida. Então nós precisamos estar pesquisando e buscando informações para estar pronto nesse momento. E não estava falando para 4 crianças que não sabem o que é a vida. Eram 40 pessoas que já andaram na vida, já construíram a vida. Então, só Roberto pode fazer isso? Não. Nós idosos, o que nós aprendemos, o que nós construímos, é para ser colocado hoje, para a nova geração ter conhecimento de tudo isso. Nós somos esse porta-voz, multiplicador do que aprendemos. Então, é seguir uma vida séria. Nós idosos precisamos colocar em prática a seriedade que nós adquirimos no correr da vida. Então, respeito acima de tudo. Procurar ser ouvido, exigir também ser ouvido. Quando a gente exige, não é mandando no outro, mas é dizendo a ele que ele pode exigir aquilo também quando chegar lá. Porque só não chega à minha idade que morrer fisicamente mais cedo. Porque espiritualmente, tem muito adolescente hoje já enterrado, faltando só cobrir com a terrinha ali, viu? Mas já estão lá na lama. Então, a gente precisa hoje, enquanto a idade que temos, mostra nosso vigor, para que viemos, o que podemos produzir, como você bem colocou agora, e realmente ser essa pessoa forte. Quantas vezes nós temos visto, eu tenho falado muitas vezes para algumas turmas que está falando, nesse conjunto intergeracional, isso é muito importante, que é nessa troca que a gente consegue realmente colocando uma sementinha na mente das pessoas mais jovens e também colhendo deles o aprendizado, porque não me diga que só o idoso tem para ensinar. O jovem tem muito que ensinar também. E se eu não conseguir escutar e aprender uma pessoa jovem que está hoje disseminando tudo na vida, eu vou aprender com quem? Então eu tenho que aprender com os mais novos. Às vezes eu estou em algum encontro que vê uma pessoa jovem, dá uma ideia. Mas você não tem experiência. Sim, mas tem vivência. Ele pesquisou, ele investiu, né, no estudo, no ensino, ele está dizendo para a gente alguma coisa, que eu preciso ouvir ele na verdade e trocar com ele o que eu aprendi sem a tecnologia com a tecnologia dele. E nessa soma de fatores, o resultado é muito positivo. A ciência hoje, você tem muitas pessoas jovens, novas na ciência, mas pesquisando alguma coisa da antiguidade. Então, essa mistura que dá um resultado positivo. Então, a nossa troca de idade com os mais jovens hoje é que faz com que muita gente ainda possa viver nessa vida. Então, o respeito acima de tudo, seriedade, protagonismo, se colocar, nunca permitir, como vocês bem colocaram aqui, o vozinho, a vozinha, mas exigiu, não diga meu nome. Antes de vozinho e vozinha, eu tenho o nome, eu sou Roberto. Não é preciso chamar seu Roberto, não, Roberto. Não chama de Roberto, chama você de Paulo, de Antônio, de José. Todo mundo tem um nome a ser respeitado. Então, isso começa no seu familiar, viu? Começa em casa, com os vossos filhos, porque quando você está em casa e vê um filho, onde chama você de coroa, velho, vem cá, tal. É bom a brincadeira, massa. Aquilo a gente cai naquela vibe ali. Mas, de vez em quando, coloca uma sementezinha que ele tem que respeitar. Que na hora que ele falta com respeito a mim, enquanto vou, que sou dele, ele vai faltar com o outro lá na frente. Ele vai me chamar de alguma coisa que eu talvez não vou gostar, mas eu vou deixar passar, vou cobrir.
E lá na frente alguém vai aceitar isso? Então nós precisamos ser protagonistas, na verdade, adiantar, estar mais na frente, e com isso quem ganha é a sociedade, né? É quem ganha com tudo isso. Então, a troca é que faz com que os frutos sejam bem positivos. Costumo dizer sempre, meus queridos e amados, que tudo que nós hoje desfrutamos em nossas vidas, alguém foi lá e plantou a semente. Para hoje nós colhemos. E o que nós fazemos hoje nas nossas vidas é também escolher uma semente bacana, um solo fértil, colocar essa semente, porque amanhã alguém vai colher também esse resultado. E vai colher o resultado dizendo de quem foi aquela plantação. Então, precisamos estar sempre proativos, vivos e vivendo a vida com sabedoria. E para finalizar, queria perguntar para vocês, qual é o olhar de vocês para o envelhecer hoje? Afinal, o que é ser idoso? Olha, eu acho que a gente tem que. Eu pensava diferente. Antes, quando eu estava no lugar das minhas filhas, hoje eu digo, elas hoje estão no meu lugar, eu estou no lugar da minha mãe. Eu imaginava, eu não queria ser igual a minha mãe, porque eu achava que ela, pela maneira como ela foi criada, ela era aquela pessoa apática, aquela pessoa que não tinha uma visão, apesar de ser uma mulher formada, tudo, mas era aquela educação diferenciada. Eu disse, quando eu ficar mais de idade, que eu ficar idosa, eu quero ser uma idosa diferente, né? Eu quero ser protagonista da minha história, eu quero fazer história e ver que tudo eu posso e não tem que a gente baixar e dizer, "Pô, você é idosa, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo." E a gente aprende, como o senhor Roberto falou aqui, a gente aprende todos os dias, que lá na secretaria, como eu digo, a maioria é jovem, e eu sou a mais velha da turma, e todos os dias eu aprendo com ele. E tem algumas coisas que eu falo que eu digo, gente, rei morto, rei posto. Aí ela diz, é os mandamentos de Dona Rosa. O que não é visto não é lembrado. Então são coisas que a gente, eu digo, mas por que não é visto e não é lembrado? Minha gente, se você faz um trabalho e você não mostra aquilo que você está fazendo, é como se não tivesse feito nada. É por isso que eu tiro muito foto, porque como é que eu vou provar para o povo o que é que eu estou fazendo se eu não tenho fotos? Então, todo lugar que eu vou, as coisas que eu faço, eu coloco, porque tem que ser assim. E aí, assim, a gente como idosa, aí você precisa passar credibilidade, porque se você não tiver uma postura de fala firme e olhar dentro dos olhos do outro, você falar e ficar olhando para o outro lado, o povo não acredita não. Então, você tem que ser aquela coisa forte, postura, a fala pertinente, você tem que ter para você passar credibilidade e ser uma pessoa idosa diferente, na verdade. Não ser igual aos outros. O que segura a gente é o que a gente faz mais do que o outro. Aí quando diz, você só quer ser diferente, mas eu sou diferente. Cada um de nós somos diferentes. Cada um pensa de uma maneira. Talvez eu não aceite algumas coisas, mas eu respeito. Então a gente tem que ser diferente. E como eu sempre digo, se todos fossem iguais, um não ia prestar. Tem que ter o tempero, o sal com a pimenta. E aí tem gente que fala assim, mas a minha vida está muito assim, pacata, aquela coisa. Eu digo, gente, mas a nossa vida tem que ser feita batida do coração. Um dia está alto, outro dia está baixo, e vai e volta. Quando ele silencia que ele fica reto, é porque você está morto. E a gente tem que ser respeitado. E eu quero ser uma idosa diferente. Eu quero ser moderna, eu quero ter fala. Se um neto meu puder ou alguém vier conversar comigo, eu ter pauta para conversar e dialogar e saber o que eu estou falando. É isso que eu quero, ser idoso diferente e mostrar para os outros que a gente não está morto, a gente está vivíssimo e com uma experiência imensa, uma grade de experiência, que as pessoas têm que respeitar a nossa fala e tem que ver que a gente já passou por muitas etapas na vida que os jovens ainda não passaram. E eles têm que ir aprender com a gente, como também a gente aprende com eles. Isso é uma troca, eu acho muito importante, esse contato do jovem com o idoso. Inclusive, eu estou com uns projetos aí futuros em mente, mas ainda está assim, sob conversa, sobre esse entrosamento do jovem com o idoso. E é isso, eu quero fazer a diferença e dizer assim, Dona Rosa era assim, ela agia assim, porque eu quero fazer a diferença e mostrar que tudo a gente pode, que a gente precisa ter visibilidade, porque a mulher, principalmente a mulher, é pior do que o homem. Quando ela chega aos 50 anos, que ela aposenta, ela já perde a visibilidade. Quando ela chega aos 60, ela nem existe mais, é só dentro de casa,
cuidando de casa, fazendo comida. Isso que eu estou falando aqui é o que acontece diariamente, o que eu ouço diariamente das quase 300 mulheres que eu convivo por semana. É a mesma história, só muda o endereço. Então, hoje, quando a gente vê um momento desse, como eu deixei lá, está uma faixa de 60 mulheres. Nesse horário que antigamente a mulher idosa ela ficava em casa cozinhando, lavando, passando, tomando conta de filho, neto, né? Os filhos que ainda ficam dentro de casa, e que elas estão no encontro, buscando aprendizado, buscando a sua saúde mental, é sinal que a mulher do século XXI, a idosa, ela está mudando. E ela precisa ter fala. E era preciso, eu digo, vocês precisam estar nos encontros. Nós precisamos avançar nos espaços que nos acolhem para que a gente faça a diferença. E é isso que eu vejo cada dia, num balé pela manhã, que é de 8 às 9, de 9 às 10, 10 às 11, e você vê que as mulheres saem de casa tendo aquela obrigação segunda e quarta. As coisas estão mudando. E tem que mudar. Elas têm que acordar para a real, porque a gente chega nessa fase, a gente já, como o senhor Roberto disse, a gente já não tem muito tempo de vida. Então a gente tem que aproveitar os momentos que nos restam. Pode ser que um jovem morra mais rápido que a gente, né? A gente não sabe. Mas todos os dias, quando eu me levanto, que eu me acordo, que eu agradeço a Deus de estar viva e com saúde, e poder me levantar e ir para o trabalho, para poder ajudar outras mulheres que precisam de apoio, não tem dinheiro que pague. E é isso. Seu Roberto, qual o olhar que o senhor tem para o envelhecer hoje? O que é ser idoso? Meus amados, minha querida, não precisa, na verdade, a idade para envelhecer. Já coloquei isso aqui, né? Porque o envelhecer, ele se coloca no ser humano pelo seu comportamento, pelas atitudes, né? As tomadas de decisão. Às vezes, tomar decisões e atitude tomada por pessoas já diz quem ele é. Não precisa da idade para poder ter tomado a atitude de maneira equivocada. E aí as atividades hoje socioculturais, socioassistenciais, a gente, quando nós bem coloca a mulher, eu vejo que nos meios que nós convivemos, poucos homens têm se colocado. E isso também faz com que ele envelheça mais cedo, porque nós temos as atividades de pilates no serviço de convivência, na rede, nós temos atividade de dança, nós temos atividade de educação física, e nós temos visto poucos homens nesse convívio, e você percebe que ele termina envelhecendo primeiro do que as mulheres, por falta de sociabilidade. Ele se recolhe um pouco. Então, o envelhecer hoje, ele traz para a gente isso. É você poder ter foco em tudo que faz. Ser fonte inspiradora para tudo estar no seu redor. Porque se você não é essa fonte inspiradora, se você não tem foco, se você não se coloca nos meios sociais, você vai caindo na invisibilidade. Vai sendo um pouco ouvido e sendo uma pessoa de pouco foco e pouca luz. Nós precisamos ser luz nesse lugar. Porque o idoso, a pessoa idosa, ele, na verdade, no seu familiar, no seu do trabalho, ele representa a experiência à luz quando ele se coloca. Que às vezes ele não se apaga, se elimina, ele se liquida daquele espaço, causando total invisibilidade e escuridão ao seu redor. Então nós precisamos, na verdade, ser essa luz. Ter foco, focar e participar de tudo ativamente. Então, ser idoso é ser gente, é ter vida, é se colocar, é ser essa luz. E procurar também alumiar, como eu sempre digo, todos que estão ao seu redor, porque só assim ele vai ser um foco de luz onde todos sabem que ele existe. Se ele não é essa luz, ele vai ser inexistente. Então, ser idoso, ser pessoa idosa, eu considero como uma das vitórias de existência no mundo, como a pessoa que faz com que tudo possa caminhar dependendo da sua liderança. Então, eu quero já agradecer essa oportunidade por poder me colocar, nos meus pontos de vista, a visão que eu tenho da pessoa idosa, o protagonismo que ele pode representar e o que ele pode ser, o que tem para produzir
daqui para frente ainda. Eu deixo aqui já, não sei se é o final, mas um grande cheiro no coração de cada um de vocês. E você, Léo, por nos oportunizar em podermos ser esse porta-voz para outras pessoas que talvez, a partir desse momento, levante da cadeira, vá aos espaços públicos, se coloque, seja o idoso ativo, proativo, represente para alguém, não permita que ninguém fale por você, a voz é sua, ninguém poderá fazer nada por alguém. Para alguém, a gente pode fazer muito. Para por alguém, só alguém pode fazer. Então, você idoso, levanta, vê quem tu foi, vê quem tu és hoje e o que é que tu pode produzir daqui para frente. E quantas pessoas poderão ter vida depois de uma colocação tua. Muito obrigado, um grande abraço e um cheiro, meu querido. Também quero aproveitar, Léo, agradecer. Foi um momento encantador poder expressar e mostrar a nossa fala, né? E quem sabe incentivar outras pessoas que estão em casa nesse momento nos ouvindo e que vão ouvir a nossa fala e começar a acordar e ver que estamos vivos enquanto há vida, esperança, e a gente não pode ficar neutralizado. A gente tem que ser protagonista da nossa história, da nossa vida e ser referência. Que um dia que a gente estiver mais aqui, ninguém vai esquecer. Aí o que eu sempre digo, quem não quiser ficar velho, morra antes. E quem não quiser morrer, nem nasce. Né? Né? E eu agradeço demais esse momento. Muito obrigada mesmo por esse espaço, para a gente colocar o que a gente pensa, né? E servir de inspiração, quem sabe, para tanta gente, até para os jovens mesmo. Muito Com obrigada, viu, certeza. Léo? E que papo gostoso, né? É uma pena que a gente já vai se encaminhando para o fim, porque se deixasse a gente conversaria aqui muito mais tempo. Com certeza. E assim, é uma honra conviver com vocês, com a potência, com a vivacidade que vocês representam, né? Eu lembrei muito de quanto na nossa cultura a gente tem muito esse abismo, né, muitas vezes que se constrói nas faixas etárias, né, nas fases da vida, mas de quanto a gente ainda vive em uma cultura muito patriarcal e muito matriarcal, né? As famílias, elas se centralizam na figura ou de um homem muito forte ou de uma mulher muito forte que carrega e que levanta o legado, né? Então eu percebo vocês como muito patriarcas e matriarcas de uma história, de um legado que vocês trazem, né? E que vocês levando essa bandeira da vivacidade, não importando a faixa etária, que eu acho que é o mais importante, a gente se sentir vivo e de transmitir essa vida para as outras pessoas. Então, queria agradecer, né, em nome do Núcleo de Educação Permanente, por vocês aceitarem a missão de estar aqui mais uma vez com a gente, conversando um pouquinho. E infelizmente a gente vai finalizando o episódio de hoje, né, com mais um tema importante, que hoje foi sobre a vida e o cotidiano da pessoa idosa. E queria agradecer aos nossos queridos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.